te chamas? Ricardo. E quantos anos tens? 21. Muito bem. Olha, eles pintavam deitados em plataformas, colocavam tábuas e ficavam deitados horas e horas e horas e horas a pintar dias, semanas, meses. Vejam, a perfeição. Não acham que é uma pena, não acham que é uma pena estar a degradar-se esta pintura? Século XVIII. Ora, ouçam, estes azulejos já têm mais de 300 anos. Não é? Temos esse contraste. A família Biscoito do Planeta da Doçaria construiu uma casa de massa de biscoito. À medida que a família cresceu, foi redesenhando e aumentando a casa, construindo novos andares e aplicando novos revestimentos de diferentes cores. Depois, observaram uma amostra da casa ao microscópio. No final, a família Biscoito decorou a fachada com fingidos de pedra e um lindo esgrafito na zona do beiral. Eu acho que realmente se deviam restaurar e aproveitar o mais possível as técnicas antigas. E não é uma questão de revivalismo ou de saudosismo, mas é uma questão da conservação dos próprios edifícios. De maneira que eu sou bastante advogado da restauração das técnicas antigas. Em Coimbra, então, nós procuramos que as crianças aprendessem a olhar o monumento, aprendessem a olhar a praça
em que se insere o monumento. Situe, por exemplo, a Igreja de Santiago e a Praça do Comércio, a saber olhar desde o nível da rua e não demorar o olhar apenas nas montras, nas lojas que vendem coisas, mas subir até ao telhado e descobrir, por exemplo, como sabe, as telhas holandesas pintadas a outros pormenores. O estudo e a avaliação científica deste projeto tem essa grande vantagem, é que estes saberes vão ficar identificados do ponto de vista dos seus conteúdos. Para nós é importante capitalizar a presença deles e a experiência que eles têm, sobretudo desenvolvida no Brasil, para ver como é que muitas destas questões relacionadas com o património imaterial estão, por exemplo, hoje a ser importantes para o dinamismo local. Nós temos aqui uma amostra de revestimento, do revestimento do Museu de Santa Clara, e esta exposição descreve como foi caracterizado este revestimento. Onde é feita a identificação das areias, onde é feita a identificação da pasta de cal. O rio, para nós, concretamente o Mondego, simboliza um pouco essa continuidade e essa identidade regional. E hoje, quando nós falamos da reabilitação, quando falamos de preservar, digamos assim, vários elementos do património, esses saberes não estão mais presentes. Vocês, portugueses, que descobriram outrora caminhos importantes para a humanidade, podem agora enfrentar e sair da atual crise através do turismo do conhecimento, através das viagens inteligentes pelos destinos dos saberes. É impressionante a força da arquitetura portuguesa em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, né? Quer dizer, ela está presente, quer dizer, essa influência do patrimônio português. Eu acho que tem um sentido do patrimônio, eu acho que o patrimônio hoje é um patrimônio em rede, é um patrimônio global. A ideia do conhecimento tradicional, né, do patrimônio imaterial, ela está difundida no mundo todo. E a gente pensa sempre assim que esses acervos de conhecimento, quer dizer, preservar o conhecimento é preservar algo para o futuro, não é alguma coisa nostálgica do passado. Pretendemos também implementar agora para os museus, e estamos a falar sobretudo de identidades locais, identidades transregionais, ela no fundo transmite-se também para aquilo que é o vosso trabalho, não é? Portanto, a capacidade, e se calhar essa nossa rede até pode ser de facto mais global. O inquérito à arquitetura popular portuguesa é lançado no momento em que
se colocava aos arquitetos portugueses o desafio de conseguir construir uma modernidade, embora o seu fundamento fosse a construção de um documento onde se identificassem as características de uma arquitetura portuguesa, portanto, da arquitetura do Estado Novo. De algum modo, os arquitetos estavam absolutamente convictos de que o resultado do inquérito iria demonstrar tantas arquiteturas quantas as regiões que o país possui. A história da Universidade de Coimbra, com os seus mais de 700 anos de existência, corresponde muito bem a esse conceito. Digamos, há um património construído, objetivo, digamos, há toda uma investigação que foi sendo acumulada, espólios que foram sendo construídos e que podem ser consultados, mas há também uma imagem que se está, digamos, na instituição e que tem que ver, que naturalmente demora ainda mais tempo a ser construída. E o primeiro, penso que é ligado ao novo olhar para as regiões, para as arquiteturas e para as tecnologias. Perceber quais as estratégias de desenvolvimento que as cidades e as regiões e os pequenos lugares deverão adotar. E aí, novamente, portanto, esse documento e as metodologias nele impressas servem hoje o retomar de um olhar para o passado, para as tecnologias tradicionais, para com elas conseguir recuperar um vasto património, infelizmente muito degradado. A Serra da Estrela é a montanha mais alta de Portugal continental. No coração destas formações graníticas cobertas de pinhais, existe uma nascente muito especial. É aqui que começa a nossa viagem. Posso lhe dizer que a base da mecânica que nós temos toda, quase toda hoje, nasce aqui nestas duas peças. Nós estamos na Portela de Oliveira, que fica localizada na Serra do Bussaco. A Serra do Bussaco foi palco da Batalha do Bussaco. Corriam boatos que íamos esperar os franceses para as minhas bandas, aos lados de Torres Vedras. Ninguém sabia nada ao certo. Olha esta aqui.
que anda ali lá em Fornada, à espera. Está lá o Júlio, anda à espera. Mas que olha, vamos por aí, então vamos embora. Olá, lindinha, três cortinas à janela. Olá, lindinha, namora já um doutor. Ai de mim aconselhar, roubará o meu amor. Ai de mim aconselhar, roubará o meu amor. Mas hoje em dia só querem riqueza, eu por ser pobre não deixo de amar. Mas hoje em dia só querem riqueza, eu por ser pobre não deixo de amar. Olá, lindinha, com as cortinas à janela. Ó, senhora Maria de Trabalhado, vai cheia de poeira, vai toda enxovalhada, vai cheia de poeira. Trabalhos e mais trabalhos para a porta da padaria. Para aqui? É para aqui? Para a porta da padaria. Hoje está muito bem. E eles dão aí uma ajudazita que é para os senhores verem aqui o armata. É engraçado este movimento. Ora, portanto, isto são chamados cepos, estas pedras que se metem aqui na margem da abóbada. Começa a fechar. Bem a esta altura fechar. Fica aqui uma abóbada para o fogo trabalhar. Foi feita esta parede provisória, que é para tirar no final dela cozida, mas para isso tem que ser tapada para o calor não sair por aqui, depois de estar totalmente tapada, está o serviço feito, começa-se a meter lenha na boca do forno para começar a cozer. A expectativa que eles têm, no fundo, é que este trabalho contribua para a memória que eles têm destes fornos, que essa memória seja traduzida numa realidade e que estes fornos ainda possam vir a ter atividade. O forno, concretamente, 30 e poucas horas dá para se tirar, portanto, a cal toda tirada. O de regar é ela passar de pedra a pó, leva a água quanto baste em cima, a cal por simpatia abre, passa de pedra a pó. Depois dela estar empoada, mistura-se-lhe areia e água e faz uma argamassa. Antes de haver a revolução industrial do cimento, era praticamente o cimento de altura. As casas eram construídas à base de pedra, cal e madeiras. De início era transportada com carros de bois e na nossa zona com a barca serrana para a zona de Coimbra e Figueira da Foz. Sé Nova, porque há a Sé Velha, também vamos passar por lá. Há a Sé Velha que vamos ver daqui a bocadinho. Esta é a Sé Nova. Então uma igreja é nova!
forem para a universidade e se tornarem estudantes, é aqui que vêm depois cantar e tocar e moinar. Um dos grandes méritos e uma das virtudes mais importantes deste projeto é precisamente convocar e aproximar áreas que tradicionalmente comunicam pouco, não é? E eu acho que, e é mais ou menos certo, que uma das áreas, e enfim, o futuro da ciência e o progresso da ciência estará em larga medida dependente da capacidade de criar novo conhecimento nas áreas de cruzamento interdisciplinar. Quem é que me sabe dizer o que é esta história que se formou em cima da água de cal? O que é isso? É uma reação de CO2. Carbonato de cálcio. Aquí deja menos material y aquí en la curva deja más material. Dá um efeito cromático. De esta forma consigo más profundidad en el efecto. Os dois painéis que foram elaborados para a exposição, o que eles quiseram foi ilustrar uma tradição que era bem viva na região sul do Alentejo, mas também acho que se estendia por todo o Portugal, assim como os outros painéis depois também o ilustram, que era as criações tradicionais que eram feitas com as terras coradas. Terras coradas que eram não só importadas, mas também que existiam na região sul do Alentejo. Essa tradição manteve-se bem viva até cerca dos anos 60, 70 do século XX, a partir depois da qual foi gradualmente substituída pela utilização de materiais modernos. Quando falamos em tintas de cal e em pintura a cal, é importante perceber que na reabilitação de edifícios históricos se tem que utilizar materiais compatíveis. É que as tintas plásticas, acrílicas e vinílicas, pelas suas propriedades, não permitem precisamente que a água, no estado de vapor, possa entrar e sair. Isso faz com que a água fique retida no interior da parede e, finalmente, o que vai acontecer é que, por um lado, vai provocar o destacamento da própria camada de tinta e, por outro, vai, enfim, apodrecer, digamos, a própria argamassa original. Uma argamassa é feita com o quê? Areia! E cal, não é? Areia e cal. Olhem aqui, as areias todas à argamassa. E depois eles aplicam. Olhem aqui os desenhos que eles fizeram. E para nós conseguirmos perceber a geologia, nós temos de ter acesso às rochas. Agora vamos tentar colocá-lo no final do século XIX, com as possibilidades que existiam das pessoas se deslocarem de um lado para o outro, e iam, obviamente, deslocando pelos sítios onde era possível caminhar. Um pintor da zona de Torres Novas ouviu passar as férias à sua terra, abriu um poço e descobriu que esta zona que dava um minério bom para misturar na cal e em tintas e para outros fins,
O que me parece é que a ocre faz parte das tintas primitivas em que os antigos pintores pintavam nas cavernas, etc. Porque não é só ocre desta cor amarela, ocre vermelha, o preto, tudo isto são tintas naturais, que misturado à cal ou misturado ao óleo, o tempo não as consome. Começou quando o meu marido faleceu e eu, que estava dedicada a uma coisa completamente diferente, que era a estética, e eu disse, vou continuar. Tinha os livros e já acompanhava o meu marido no terreno à procura dos barcos, isto era os vestuários, as cores. Foi muito engraçado, porque o meu marido começou a fazer estas, ficou com o formulário de uma fábrica que veio para Portugal, que era Pavão Real, que era belga. Sim. O que é o formulário? Olha, como quem faz um bolo tem uma receita. Ah, uma receita. Amarelos, vermelhos, pretos e a base. E depois faz-se a mistura, faço o verde com os amarelos e pretos, faço os castanhos com os vermelhos e amarelos, não é? E preto. A gente começou tudo ao contrário, mas não faz mal. Isto é uma cara. Dedica única e exclusivamente à apresentação da estatuária religiosa do Concelho de Cantinhede. Vamos de 6 em 6 meses buscar o que mais relevante existe em cada uma das nossas freguesias. Estamos, no fundo, a inventariar todo o património móvel do Concelho de Cantinhede. Isto é de meados do século XX. Ainda hoje há pedreiras que utilizam este tipo de ferramentas. Estamos numa pedreira de exploração de calcário da zona de Ançã, calcários que datam, a sua datação foi feita através dos fósseis que aqui existem, há 174 milhões de anos. Portanto, há 174 milhões de anos toda esta zona estaria submersa e esta rocha que hoje é extraída corresponde a sedimentos dessa época que depois foram petrificando e deram origem aos calcários da nossa região. Estas camadas são episódios que vão acontecendo, estas argilas vão depositando-se e vão fazendo a separação natural entre cada um dos estratos calcários que aqui existem. São estes arnitos que depois irão ser usados misturando-os com as cales que são feitas aqui a partir desta pedra, que dão origem às camadas de rebocos e às camadas de argamassa. Este é um exemplo de uma casa gandaresa com a utilização dos materiais retirados do próprio local. Estes são adobos amassados com cal, que eram feitos como as pessoas abriam um furo, um buraco, onde retiravam a areia, depois com uma forma retangular, amassavam a areia com a cal, colocavam dentro dessa forma, depois retiravam a forma, voltavam a colocar novo material e iam fazendo filas de adobos. Esses adobos eram secos ao sol e depois
com uma argamassa feita na mesma com areia e cal, iam construindo as paredes. O cérebro é aquilo que os senhores veem lá em cima e que é acartado no caminhão para cá, posto naquela tulha e depois vai percorrer o sistema todo de lavagem que vai sair depois ali o grãozinho. No Concelho de Coimbra havia cerca de 60 fornos de cal e cerca de 80 fornos de olaria. Nessa altura, evidentemente, que o trabalho era 100% artesanal, aproveitando a argila que havia na localidade, ou no caso da cal, o calcário, e, portanto, o trabalho era manual a 100%. Sou tabueira, sou poeta, sou tabueira, sou poeta. Poeta por ter nascido e poeta por ter nascido. No fundo é mais uma iniciativa de inclusão, não é? Quer dizer, de encontrar novas formas de incluir, de criar uma sociedade mais inclusiva, que é uma coisa que agora é importante, é tão importante como sempre foi, mas que agora entrou mesmo na agenda política, do discurso político e do discurso de construção dos próprios sistemas das sociedades, não é? Portanto, convocar segmentos, franjas da sociedade, incluindo as crianças, incluindo provavelmente também pessoas com deficiência, para compreenderem melhor o património. O chão inicial era este onde nós temos os pés. Só que aconteceu que a água veio e encharcou isto tudo, inundou. E então, o que é que tiveram a fazer? Outro chão aqui neste nível, para não andarem com os pés metidos na água.
que é que está aqui? Areia. Hã? E mais? Pedra. Então o que é que era isto? Eu não estou a ver. Isto é parede, não é? Não estou a ver. E isto é a pedra que foi utilizada para construir a parede. Por cima do aparelho de pedra é aplicado um revestimento que é reboco, que se chama. Reboco. Por cima leva um barramento de cal, é uma pasta de cal. E por cima leva uma tinta de cal. 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2010. 800 anos. O património, portanto, a oficina que penso que poderia ser feita a nível da recuperação patrimonial, seria muito importante para estas pessoas porque, primeiro, valorizava-as e mostrava, de facto, quebrava esse tipo de tábuos. A cultura não é, e a ciência não é só privilégio de pessoas iluminadas, não. As pessoas pensam um bocado isso, não. Deve ser acessível a qualquer pessoa porque faz parte da dignificação do ser humano. A ciência e a cultura elevam o espírito. Vem mostrar a Penacova os trajes de antigamente, já vem do antigamente todo o nosso valor, de mostrar a toda a gente a vida do trabalhador. Casal, tu és casal, terra linda de encantar, tens dos teus velhas asanhas, também os fornos a cal. O transporte era lindo e sem receio e sem medo, a cal ia para Coimbra nas barquinhas do Mondego. Muito bem! Thank you.